Olá, pessoal. Peço desculpas, tá? Falha técnica, mas é como acontece, né? Baseado em fatos reais. E aí, só recapitulando, boa noite. O que acontece? Iríamos conversar sobre dinâmicas de grupo ontem à noite, não é? Mas houve uma questão de ordem pessoal. Camila, querida, que bom, que bom. De ordem pessoal, e eu não pude conversar com vocês sobre esse fenômeno tão importante. Olá, André. Bem-vindo, querido. Boa noite. Doutor André Alas, bem-vindo. Então, eu ia conversar com vocês sobre a questão da dinâmica de grupo nos processos seletivos. Por quê? Porque a gente sabe que, embora estejamos no século XXI, no terceiro milênio, ainda percebemos que alguns recrutadores não possuem essa propriedade, não é, Luana? De fazer as coisas acontecerem num formato mais acolhedor, num formato mais próximo dos candidatos e que de fato haja um clima que proporcione a leveza, o encontro, não é? E a troca nesse momento da avaliação. Bem-vinda, querida. E aí, então, o que acontece? Existe a dinâmica de grupo para que a gente consiga extrair algumas competências técnicas desses candidatos, desses profissionais e competências também comportamentais, certo? E muitas vezes o recrutador, ele não tem essa propriedade, ele não tem essa percepção de si para conduzir esse momento tão importante com delicadeza, com leveza e com respeito às pessoas envolvidas. A dinâmica de grupo é um quesito chave, não só em processos seletivos, mas também em processos grupais, já no mundo corporativo, certo? Então, a gente pode reunir profissionais do mesmo setor, profissionais, Cláudio, querido, vamos nessa, profissionais de outros setores, né? Para que consigamos reunir todos e literalmente vestir a empresa. Então, há dinâmicas de grupo dentro do mundo já do trabalho e há dinâmicas de grupo antes da pessoa iniciar na empresa. Dinâmicas de grupo no processo seletivo, tá? Por que dinâmica de grupo? Porque é uma ferramenta, se bem executada, ela pode proporcionar ao recrutador e ao candidato uma situação de confluência, uma situação que ele possa falar das habilidades técnicas e comportamentais e o recrutador, por sua vez, também possa entender a dinâmica, né, tanto das competências dele, do saber fazer, como ele se conduz nesse processo da exposição, da dinâmica de grupo. Então, existem vários livros que abordam essa temática, vários livros. Eu gosto bastante dos livros da Regina Simeonato. A Regina, ela traz assim umas dinâmicas bem legais, que são dinâmicas que convidam ao encontro. Ela é muito delicada, é muito leve nos processos, nas dinâmicas, e não deixa o candidato numa situação de exposição, sabe? Acolhe e traz para a gente alguns aspectos relevantes que, através de um olhar bem apurado, o recrutador pode avaliar a iniciativa desse candidato, a prontidão, a comunicação verbal, a comunicação corporal, tá? O nível de liderança que ele estabelece na dinâmica de grupo e a capacidade que ele ou ela tem também de incluir os demais candidatos no processo seletivo. Então, você pode avaliar vários quesitos de modo bastante tranquilo, bastante natural, para que então você tenha um apanhado final de quais candidatos irão para a próxima etapa. Claro que estar na berlinda, ficar na condição de ser avaliado, de ser avaliada, para muitos de nós não é uma condição agradável. Mas é assim que o mundo funciona. Quem é visto é lembrado. Quem não é visto, possa ser que seja esquecido. Então, a ideia é a gente fazer uma situação, proporcionar uma situação onde eles possam falar sobre eles, né, as emoções, os feitos mais relevantes, por que ele ou ela deve ser contratado,
E na dinâmica de grupo você consegue perceber segurança, firmeza, assertividade, criatividade. Por exemplo, você pode oferecer a cada participante elementos do próprio ambiente corporativo, clips, régua, papéis. Rayana, boa noite, meu amor, linda de viver, bem-vinda. Você pode oferecer aos candidatos assim, colocá-los em círculo. Por que círculo? Boa noite, querida. Porque círculo é uma figura que aproxima e que também nos deixa num nível muito assim igual. Um círculo não tem primeiro, não tem último. Dá as boas-vindas aos candidatos, claro, né? Acolhê-los nesse círculo, numa sala já pré-organizada para recebê-los, de preferência também com aquela cadeirinha que tem o braço para poder eles apoiarem, né? O material de apoio. E você entregar para cada um deles lápis, caneta, papel, tesoura, régua e trabalhar o quesito criatividade, que eles peguem esses elementos e construam alguma coisa para apresentar para a gente. Estabelece um tempo para essa construção e cada um deles, localizado em espaços estratégicos da sala, vão fazer a sua construção. Ou então, se são 10 candidatos, subdivide ele em três candidatos, faz um grupo, um outro grupo com 4 pessoas e eles vão criar algum produto, alguma ideia, alguma imagem para nos apresentar em X tempo, né? Em 10 minutos, em 20 minutos. E você vai começar a avaliar a questão da iniciativa, da criatividade, da agilidade, da sinergia de uns para com os outros, quem participa mais, quem fica mais assim resguardado, entendeu? Porque hoje o mundo é o mundo da pressão. Então eu tenho que aprender a trabalhar sob pressão, que a dinâmica do mercado pede isso. E que bom que está havendo um movimento no mercado muito positivo agora. E que bom também que a gente está conseguindo ter vagas estratégicas, vagas operacionais, e a dinâmica da economia está se movimentando, porque o mundo é dinâmico, não é? As coisas acontecem sempre numa velocidade, ou maior ou menor, mas o mundo não é estático. Então, a dinâmica de grupo é uma ferramenta muito, muito feliz, claro, se bem conduzida. Se bem, digamos assim, conduzida mesmo, né? Levada por essa pessoa que se disponibiliza a desenvolver esse momento do processo seletivo. E na dinâmica de grupo, você muitas vezes vê que aquele candidato, ele desenvolveu um conteúdo técnico maravilhoso, muito bom. Mas na hora da explanação, de falar um pouco sobre ele, dos seus feitos mais relevantes, por que ele deve ser contratado, ele ou ela fica meio perdido. Não passa a confiança, não passa, digamos, a segurança que até então, teoricamente, vimos no currículo convencional. Então, aí possa ser que as coisas não evoluam. Uma dinâmica é um momento do olho no olho. É um momento, assim, fundamental para que a gente consiga entender, né, os perfis, as pessoas que estão ali compondo aquele momento do processo seletivo. Inicialmente, agradecer a cada um deles pela participação, valorizar a fala de cada um também e permitir que haja espaço para todos os participantes, para todos os envolvidos. Então, as dinâmicas são usadas basicamente na penúltima fase do processo seletivo, para então daí a gente saber quais candidatos irão seguir para esse momento decisivo com a empresa, né? com a área que está contratando. Então, a gente tem que disponibilizar essa ferramenta para que consigamos abstrair as competências técnicas e as comportamentais dos candidatos. Então, tem livros que valorizam muito dinâmicas de grupo, tá? SOS Dinâmica de Grupo. Esse livro aqui é muito legal, da Rose Militão, porque ele nos ensina como, de fato, aplicar uma dinâmica de grupo e como fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam recebidas e valorizadas, para aí, então, elas ficarem menos ansiosas e desenvolver e falar sobre suas competências de modo mais claro e de modo mais real, mais verdadeiro. Porque no currículo, muitas vezes, a gente pode colocar
situações ou feitos que talvez nem tenham acontecido ou não aconteceram com a imagem que a gente está pensando que vai repercutir no outro. Então, o momento da verdade é esse olho no olho. Você vai ver que de repente o candidato às vezes tem pouca experiência profissional, mas ele tem muita vontade, ele tem brilho nos olhos, ou ela tem iniciativa, tem prontidão, tem assertividade, uma boa comunicação verbal, sabe? Tem uma disponibilidade, tem um nível de energia para ação muito alto. Então esses aspectos eles são muito valorosos. Certa vez eu participei de uma dinâmica de grupo como facilitadora, não é? E os candidatos eram 6 candidatos para uma vaga mais estratégica. E num dos momentos, a gente fez a dinâmica com eles o seguinte, que cada um deles iria conversar um pouquinho, uns com os outros, e iria apresentar o outro, não se apresentar, apresentar o outro. E naquele momento a gente percebeu o quanto de atenção, de interesse alguns tiveram para conseguir abstrair, conseguir extrair, né, da outra pessoa informações relevantes e falar o maior número de informações possível sobre aquele candidato. Isso foi maravilhoso. Outros apenas falaram assim, esse aqui é fulano de tal, trabalhou na empresa tal por 3 anos, mora em tal lugar e ponto final. Já outros conseguiram extrair informações como estilo de vida, o que é que faz nas horas de lazer, como administra trabalho e vida pessoal. Então foi uma narrativa assim maravilhosa, porque você sente que a pessoa que estava ouvindo a outra pessoa que até então ele não conhecia, se disponibilizou a ouvir tudo que foi dito, verbalizado e também até o não dito. E aí conseguiu desenvolver, né, fazer um desenho da pessoa o mais próximo possível daquela pessoa. Isso é muito legal. E você pode também colocar material para a dinâmica de grupo que já existam no escritório, na empresa. Papel, clips, caneta, borracha, hidrocores, para que eles criem uma situação. Ou você leva uma situação para que eles criem uma solução para aquela situação, estabelece um tempo. E você vai ver a capacidade de reação de cada um deles, tá? Isso, claro, se for estabelecido um clima de acolhimento. E o acolhimento é um comportamento fundamental para quem se disponibiliza a trabalhar com pessoas. O acolhimento em tudo na vida, inclusive nesse momento que as pessoas geralmente estão muito nervosas, estão sendo avaliadas, estão na berlinda e querem depois saber como é que a coisa aconteceu e dar o feedback para esses candidatos, tá? Depois agradecer a participação e parabenizar aqueles que irão para a próxima etapa. Isso também é de fundamental importância e que muitos colegas falham nesse momento. Na hora de convocar os candidatos, todo mundo se mobiliza e vai buscar currículos e vai buscar no e-mail, no WhatsApp, mas na hora de dar o feedback, de dar o retorno para esses candidatos, muitos esquecem, deixam a pessoa ficar na perspectiva de que e agora? Será que eu sou tão ruim? Será que meu currículo é tão ruim que ninguém me ligou, ninguém me deu um posicionamento, sequer agradeceu a participação? Então, profissionais de RH, profissionais de gente, tenhamos esse respeito uns para com os outros. Lembrando que já está ali, numa situação de exposição, não é fácil. Às vezes o candidato é muito tímido e não consegue desenvolver tão bem porque ele é uma pessoa tímida. Mas em contrapartida, se você fizer com muita leveza, com delicadeza, com esse olhar mais apurado, você vai entender que aquela pessoa tem o perfil pertinente àquela vaga em questão, certo? Para isso também é importante que nós consigamos explicar para eles a missão, a visão e os valores da empresa que está selecionando esse profissional. Ou então, comunicar previamente a eles qual empresa se trata, para que eles possam falar sobre a empresa e se abastecer de informações e chegarem prontos, né, pelo menos assim, mais apurados para esse momento presencial conosco. E falta muito isso também. Quando se coloca lá na vaga, né, quando se coloca a vaga em sites de RH, anúncios de grupos e tudo mais, quando se coloca a vaga confidencial, é porque a gente entende
que, teoricamente, alguém será desligado. E aí, então, não é de bom tom você expor qual que é a empresa, porque aí a pessoa que vai ser desligada, possa ser que nem tenha sido avisada ainda, vai gerar uma situação de descontentamento, de desconforto. Então, não é legal. E a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, porque a intenção maior é conseguir os grandes talentos do mercado, porque tem ótimos talentos aí à nossa disposição e, logicamente, proporcionando para eles um clima acolhedor, um clima que eles consigam falar o melhor sobre eles. E aí, então, você, como recrutador, depois do término da dinâmica de grupo, ter condições de avaliar quais deles, ou dentre eles, irão para a próxima etapa. Tá? Uma pergunta geralmente que é muito usada é: por que eu devo te contratar? Aí a pessoa vai vender o peixe, né? Vai falar sobre si. Qual é o seu diferencial competitivo? O que é que você tem de relevante que a nossa empresa pode considerar o seu perfil, um perfil que a gente possa evoluir com você? Por que você? Né? Por que contratar você? E aí, Paulinha, as coisas acontecem nessa vibe de que uns conseguem falar muito bem sobre si, né? Eu vejo também que aconteceu de que o candidato recebeu papel, caneta, lápis, hidrocores e cada um deles iria fazer um desenho, iria fazer alguma coisa que os representasse naquele momento, naquela situação. E eram 6 candidatos para a área de marketing. E esse candidato em particular, Paulinha, o que ele fez com o papel? Ele fez a lâmpada, uma lâmpada acesa, colocou assim uns vieses coloridos, alaranjados, vermelhos, assim, em tom de luminosidade. E ele falou o seguinte: Cérlica, eu sinceramente sinto que eu sou a luz que a empresa necessita nesse momento para a área de marketing. Me dê a oportunidade que eu vou te mostrar que realmente eu sou a luz que vocês estão precisando. Mas não denotou arrogância, não denotou uma coisa muito assim soberba. Não. Ele só falou o seguinte: eu sou a luz que vocês precisam. Os demais ficaram até meio assustados, né? Porque, caramba, que autoconfiança desse cara, ou então que snob que é esse cara. Mas não era não. Ele falou o seguinte: me dê a oportunidade, me deixe entrar e o resto eu faço. E, de fato, a gente pensou bem ao término da dinâmica e tudo mais, foram quase 40 minutos, e essa pessoa foi selecionada. E essa pessoa veio com toda a luminosidade interna e com toda a capacidade técnica também na área de marketing, não é? E deu todo um brilho à empresa, toda uma assertividade que até hoje, quando eu o encontro, eu o parabenizo, né? Porque ele alçou depois outros voos, e voos muito altos, mas ele sempre lembra naquele momento que a gente fez aquela dinâmica que ele falou: eu sou a luz que a empresa necessita agora. Então, assim, a proposta da dinâmica é essa: é a gente conseguir extrair candidatos o que eles têm de mais relevante no tocante à criatividade, assertividade, trabalho sob pressão, criar um case, né, colocando também um tempo para executar essa tarefa e como é que eles reagem à pressão. Tem pessoas que se descabelam, tem pessoas que paralisam, que ficam ofegantes para conseguir realizar a tarefa. Tem outros que vão na velocidade, numa vibe que o mercado quer. O mercado quer velocidade, mas também quer assertividade. Então, essas pessoas que têm essa vibe, essa dinâmica, essa inteireza, esse compromisso em gerar resultados num tempo curto, logicamente serão bem vistas, né? Serão muito bem vistas. E as demais que são mais acuadas, que não têm essa segurança pessoal em se apresentar, possa ser que fiquem nos bastidores. Que o mundo agora é esse, né? Quem é visto é lembrado, quem não é visto pode ser esquecido. Então, a dinâmica de grupo é uma ferramenta valiosíssima, tá? Temos vários livros que apontam isso e como fazer a dinâmica sem expor os candidatos. O da Regina também, Simeonato, ele é maravilhoso. Da Rose Militão também é muito bom, mas que nós não percamos essa questão da boa noite, querida Rita. Maceió, Alagoas com a gente, que bom. Mas que nós não percamos essa questão do respeito às pessoas.
porque eu estou nessa área há quase 30 anos e eu vejo que algumas pessoas se intitulam gestoras de RH e engoliram assim uma supremacia que afasta a possibilidade de uma relação real e verdadeira, genuína com os demais candidatos, né? Ficam muito soberbos, até na forma de conduzir a situação, eleva o queixo assim e se acha o dono ou a dona de toda a situação. Humildade, sabe? Gentileza, respeito, sinceridade, acolhimento não vão sair de moda. Não é porque você está gerindo uma situação de um recrutamento e seleção que você é mais importante que os candidatos, porque você não é. Você apenas é uma peça, uma ponte para ligar essa pessoa à vaga em andamento. Mas você não pode se sentir um suprassumo. E muitas vezes a vaidade, a questão egóica fica lá em cima e a pessoa se sente, sabe, o rei ou a rainha, e aí afasta a possibilidade de uma relação genuína e real com as pessoas que estão naquela situação. Então, simplicidade, a coisa do ser genuíno, ser inteiro, ser muito transparente e próximo é muito bem-vindo. Então, a gente pode depois pensar sobre isso mais algumas vezes, saber que as pessoas são contratadas por suas competências técnicas, não é isso? É relevante ter um conhecimento muito apurado, competências bem desenvolvidas tecnicamente, mas elas permanecem naquele emprego, naquela situação, pela forma de ser, suas competências comportamentais. Então, muitas vezes, o candidato não tem competências técnicas apuradas, mas pode desenvolvê-las, porque tem competências comportamentais, emocionais, é de fácil relacionamento, é bem entrosado, busca o conhecimento, sabe? Tem uma boa escuta, estabelece vínculos aqui na empresa, então ele tem um aspecto relevante da inteligência emocional, que vale muito mais no mundo de agora do que só a inteligência intelectual, o quociente intelectual, que é o saber fazer, não é? Mas o saber ser tem um peso assim sobremaneira. Então pensemos sobre isso aí. Dinâmica de grupo é um momento do processo muito importante, que vai dizer muito sobre os candidatos e também sobre quem está conduzindo esse processo, tá certo? E que respeitemos uns aos outros, porque é importantíssimo essa questão da pertinência, porque eles são tão importantes quanto você, recrutador. E, quiçá, talvez, mais importantes do que você que está recrutando. Então, calcemos as sandálias da humildade para conduzir esse processo com muita dignidade, com muito respeito ao outro, respeito ao próximo, e para que a leveza fique estabelecida nesse clima do processo seletivo, tá? E que fique uma coisa bastante descontraída, e que você consiga extrair o máximo de informações possíveis de cada candidato, mas num coleguismo, num ambiente que a gente fique mais à vontade, e não que tenha uma pressão sobremaneira sobre eles e que eles não consigam falar sobre si o que eles até então se dispunham a falar, porque a situação ficou, sabe, bastante pesada. Não é essa a ideia. A ideia é juntar, trazer para junto, trazer para perto esses candidatos e ver quais deles ou qual deles vai ser contemplado para a próxima etapa. E sempre que você começa um processo seletivo, você, ao término, você agradece a todos os participantes. Porque se você não deu a resposta, aqueles que não foram convocados vão fantasiar mil coisas. Caramba, como eu estou defasado, ninguém ligou para mim, meu currículo não está legal, eu não sou uma pessoa que tem um diferencial competitivo. Pode fantasiar mil coisas. Então, a gente tem que ter esse compromisso fiel de agradecer a cada um deles. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, pessoal. E também parabenizar aqueles que irão para a próxima etapa. Então, a dinâmica de grupo, se bem conduzida, ela traz para o recrutador vários aspectos muito interessantes. Criatividade, assertividade, velocidade, capacidade para solucionar conflitos, porque conflitos vão existir. Onde tem mais de uma pessoa, pode haver conflitos e geralmente há, né? E a gente vai trabalhar essas questões comportamentais tão relevantes
não só para o mundo do trabalho, mas também para o mundo da nossa vida pessoal, da nossa vida social, da nossa vida relacional. Nós somos seres de relações. Nenhum de nós é uma ilha que por si só se basta. Não existe isso, né? Quem achar que é o supremo da corte celestial é porque tem muito para aprender, muita coisa a aprender. Então vamos juntinhos nessa, entender que é importantíssimo valorizarmos as pessoas desde o momento inicial do processo seletivo até a sua conclusão. E a coisa fica muito mais humana, muito mais delicada e mais próximo uns dos outros. E vão lembrar de você como recrutador de uma forma mais amorosa. Esteve com você, foi bem acolhido, você o chamou pelo nome, você teve todo aquele cuidado de preparar a sala, o ambiente para aquele momento, né, mais dinâmico do processo seletivo, e foi uma coisa leve, não foi uma coisa que deixou o outro sobressaltado, não. Uma situação de respeito, de calor humano e de conforto emocional. Então essa é a ideia para hoje. Poderemos conversar mais sobre isso no outro momento. Estou à disposição e vamos seguir porque a vida é bela. Boa noite e gratidão, gente. Até breve.